Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 66. Antes da tempestade. Uma luz brilhante me desperta do meu sono leve, despertando minha consciência. Sentindo a luz do sol da manhã, eu abro meus olhos. Visões familiares preenchem meu campo de visão embaçado. Cristais que eu não consegui vender e um pote de sementes de frutas, uma escrivaninha e uma cadeira adornadas com várias coisas tiradas da dungeon, alguns livros e um grimório exausto em uma prateleira de madeira, um armário reformado entreaberto que armazena armas e armaduras. Este é meu quarto. Meu espaço pessoal dentro da casa da Esta família. Não só pulei meu habitual treinamento matinal, mas, de acordo com o relógio na parede, é quase hora do café da manhã. Quando começo a me levantar, o resto da cama aparece. Eu olho para o local ao meu lado. Nada. Ninguém está lá. Apenas uma sensação oca e vazia e lençóis brancos enrugados. Estou à procura de uma garota que não esteja mais aqui. Eu me viro e levanto. Depois de trocar minha roupa de dormir, saio pela porta. O corredor é extremamente silencioso. Não importa quantas vezes eu olhe pelas janelas sobre o jardim central, não ouço aquela voz brincalhona. Nossa casa sempre esteve tão quieta. A luz do sol quente que entra pelas janelas não deixa dúvidas de que o verão chegou enquanto eu saía do terceiro andar para o primeiro. Manhã, o resto da família está lá para me receber na sala de jantar. E ai, bom dia, o Elf e Lily sorriem enquanto eu faço a minha entrada atrasada. Tenho a sensação de que eles estão tentando ser alegres por minha causa. Mikoto e Haruhime em sua roupa de empregada me notam também. Bom dia, dizem eles com sorrisos pesados. Um aroma perfumado está vindo da cozinha. Mikoto provavelmente fez seus ovos fritos ao estilo do Extremo Oriente esta manhã. Eu acho que eles provavelmente têm um gosto doce, como um sentimento de déjà vu me atinge. É incomum para você dormir. Desculpa, senhor. O Elf não está culpando você. O café da manhã está quase pronto, então, por favor, espere alguns momentos, senhor Bell. Ok. Onde está a nossa deusa? Lady Estia disse que tinha uma tarefa a fazer antes de ir para o seu emprego de meio período, por isso saiu cedo esta manhã, Sir Bell. Sim, e ela estava colocando batata em sua boca o mais rápido que podia. O Elf, Lily, Mikoto e Haruhime estão falando como se nada tivesse mudado, mas algo é diferente. Como engrenagens que não estão alinhadas corretamente, como se uma parte estivesse faltando, deixando o resto girando inutilmente. Todo mundo está um pouco fora. Dificilmente alguma conversa está acontecendo. É claro e ensolarado lá fora, mas o clima não combina com isso. Todo mundo parece perdido, ou talvez apenas distraído, enquanto se prepara para o café da manhã. Haruhime tem o pior. Em vez de seu brilho habitual e alegria, ela está cheia de tristeza, e suas orelhas de raposa e cauda grossa pendem fracamente. Seus olhos tremem de preocupação enquanto ela caminha pela mesa, arrumando os pratos. Lady Haruhime. O que é isso, senhorita Mikoto? Apenas, muitos pratos. Mikoto faz uma careta quando ela aponta. Os ombros de Haruhime saltam quando ela percebe. Minhas desculpas. Ela rapidamente limpa o conjunto extra. Ela tinha distraidamente colocado onde uma garota sempre sentou até pouco tempo atrás. Uma garota que sempre usava um sorriso inocente e puro, uma garota garotinha. Lily, o Elf e eu vimos isso acontecer, mas não conseguimos dizer uma palavra. Vamos comer. Todo mundo se senta à mesa. Quando a refeição começa, apenas o som dos garfos nos pratos e a mastigação silenciosa enchem o ar. 2 dias se passaram desde que a guilda emitiu uma missão secreta para nós. Os eventos que aconteceram em uma região de fronteira inexplorada no 20º andar da dungeon, em uma vila escondida de Xenos, deixaram uma nuvem escura sobre a Esta família. Xenos. Monstros que podem conversar. Eles possuem uma grande quantidade de inteligência e autoconsciência, apesar de serem feras, e são evitados por ambas as pessoas e pelo monstro comum. Um mago vestido de preto chamado Feus, que afirma ser a sombra do sábio, disse que todos os Xenos compartilham o desejo de andar na superfície e interagir com as pessoas.
Este objetivo incrivelmente difícil que os une se origina de seus sonhos de suas próprias vidas passadas, sonhos que todos eles têm. Chocante não foi suficiente para descrever essa série de revelações. Havia tantos que quase parecia melhor desistir de pensar em tudo. Mas agora, a verdadeira razão pela qual estamos tão preocupados é muito mais simples. Nossa despedida de Vini. Durante algum tempo abrigamos e protegemos a jovem mocinha, mas no final a confiamos ao seu companheiro Xenos. Apesar de seus desejos, atualmente não há lugar para monstros na superfície. No passado, as pessoas reivindicaram esse reino para si mesmas, capturando terras de monstros. Os dois nunca poderiam coexistir. Antes de perdermos tudo, não havia escolha senão seguir caminhos separados, para a própria segurança de Vini. Na verdade, Feus também disse que há caçadores à espreita em horário que não vão parar por nada para capturar um Xenos. Eu já contei a Feus sobre o deus Ikelos e como ele me procurou para perguntar sobre um menino falante. Aparentemente não há nada que possamos fazer sobre isso agora. Nós nos sentimos impotentes, tão perdidos e solitários que é como se uma parte de nós estivesse perdida. Essas emoções estão se recusando a deixar ir. Eu não estou realmente surpreso que a conversa nunca pegou. O Elf e Lily fizeram o melhor que puderam para encontrar um tópico, mas nada realmente ficou preso. Tem sido assim desde que terminamos a missão e retornamos da dungeon ontem de manhã cedo. Meu coração se encolhe toda vez que me lembro do olhar em seu rosto no final, lágrimas escorrendo pelas suas bochechas. Olhando para cima, percebo que o Elf e os outros estão olhando para o lugar aberto ao meu lado onde Vini se sentou uma vez. Está vazio. Parece um sonho que alguém tão cheio de vida esteve lá há não muito tempo atrás. Todo mundo está procurando por ela, não só por mim. É difícil acreditar que a ausência de uma garota possa deixar todos nós tão oprimidos, Haruhime, Mikoto, o Elf e até mesmo Lily. Embora em meio à tristeza há um forro de prata. Sabemos que os momentos em que nos sentimos como uma família não eram uma mentira. Mesmo que aquela garota fosse um monstro, diferente de pessoas como nós. Bel. Estou saindo da sala de jantar depois do café da manhã quando o Elf chama meu nome. Eu acho que vou ir à dungeon um pouco. Eu paro por um momento para responder. Olhando por cima do meu ombro, não só o Elf, mas Lily, Mikoto e Haruhime olham para mim com preocupação. Eu coloquei meu sorriso mais reconfortante. Vai ficar tudo bem. Estou pensando em voltar imediatamente. Há algo que preciso saber. Se eu vou continuar sendo um aventureiro em horário, não posso continuar sem confirmar algo. Tem certeza de que você está bem? Sim, eu respondo o mais calmamente possível antes de abrir a porta e sair da sala de jantar. Eu faço uma rápida parada no meu quarto para pegar o equipamento antes de sair de nossa casa em Earthstone Manor. Não há uma única nuvem no céu azul ensolarado. As pedras de pavimentação perfeitamente alinhadas da rua brilham nos raios do sol. O caminho quente é a única coisa que vejo enquanto ando pela rua, cabeça baixa. Eu não noto o resto por um tempo. Sons de táxis puxados por cavalos. Pessoas da cidade indo sobre seus negócios. Os ruídos que enchem a cidade todos os dias ainda estão aqui, inalterados. No entanto, não faço nenhum som enquanto a memória muscular me leva ao longo do caminho até a torre branca que se estende em direção aos céus. Babel. Bel, oh, Sir. Uma voz rompe o barulho enquanto eu viajo pela West Main Street. Toque, toque bem. Vendo-me passar, Sir desce os degraus da entrada da frente da mestra benevolente e se aproxima. Bom dia. Eu fiz um almoço para você de novo hoje, então se você quiser. Bel. Sir levanta uma cesta cheia de comida com um grande sorriso no rosto, mas suas palavras se apagam enquanto ela se inclina para olhar mais de perto o meu rosto. Suas sobrancelhas arqueadas em preocupação, seus cabelos prateados balançam em volta dos ombros. Aconteceu alguma coisa? Você parece muito pálido. Ou Sir é incrível em ler as pessoas, ou meus pensamentos se tornaram óbvios demais no meu rosto. Seja como for, tenho que tranquilizá-la imediatamente para que ela não se preocupe. Não, eu estou bem. Apenas dormi um pouco esta manhã. Entendo. Bem, eu não vou passar muito tempo na dungeon hoje. Então, sobre o almoço. Desculpe. Eu não posso aceitar esta cesta.
Fazer outra coisa patética só a faria se preocupar mais. Pensando nisso, eu prontamente recuso a oferta de almoço de hoje. Eu rapidamente forço um sorriso pouco convincente, e quando começo a juntar um pedido genuíno de desculpas, ela me olha fixamente e então dá um passo mais perto. Agora ela está bem na minha frente, deixando quase nenhum espaço entre nós. Eu posso detectar um cheiro agradável de seu sabonete, o que me dá um corado quando Sir aponta o dedo diretamente entre os meus olhos. Bel vai torcer ao touro, Bel vai torcer ao touro. Ela começa a girar o dedo mindinho ao redor e ao redor. Bel sorri e Sir. E ai. O cu. Ela termina com um toque na ponta do meu nariz e eu deixo um yelp escapar. Eu pisco várias vezes em surpresa quando Sir brilha com alegria. Palavras mágicas para fazer você se sentir melhor. Eu faço isso o tempo todo para as crianças no orfanato, você sabe. Ela se inclina o suficiente para sussurrar em meu ouvido como se compartilhasse um segredo. Essa foi a última coisa que eu esperava ouvir, mas ainda mais surpreendente, meus rostos relaxam e eu começo a sorrir um pouco também. É uma expressão natural, provavelmente uma que eu esqueci como fazer nos últimos dias. E eu me sinto um pouco melhor, penso, graças a essa garota alegre. Obrigado, Sir. Estarei a caminho, claro. Cuidar. Grata por não ter pressionado mais, deixo Sir para trás, me sentindo mal por não poder dizer mais nada. Cabeça de cabelo gritante. Se você não come o almoço do Sir, somos nós que temos que cuidar disso, miau. Por mais perturbador que seja, o pequeno aventureiro não se viu hoje. Eu nunca o vi tão deprimido antes. Miau. Anya, Runoa e Chloe assistiram à conversa na rua de uma das janelas do benevolente Mistress e conversaram entre si depois que o menino saiu. Soluço. A runa humana virou-se para olhar por cima do ombro enquanto Anya, ao lado dela, fazia o possível para conter as lágrimas. Você está preocupado também, Liu? Não, Liu, que também havia espionado Sir Bel com seus colegas de trabalho, estava prestes a dispensar sua preocupação quando ela se conteve. Na verdade, sim. Isso me preocupa. Ela e a Amazona Isha acompanharam o garoto até o 18º andar 5 dias antes. Liu deu uma resposta honesta quando lembranças de seu comportamento estranho vieram à mente. Assim como Sir do lado de fora, ela assistiu à forma de recuar do menino. A luz do sol encheu as ruas da cidade. O verão chegara ao continente, cada dia mais quente que o anterior. Horário não foi exceção, o que significa que a maioria das pessoas em geral estava usando mangas curtas e outras roupas leves para ficar legal. Quanto aos aventureiros a caminho da dungeon, eles estavam totalmente equipados com armaduras de batalha e armaduras de placas como sempre. O metal adornando seus corpos brilhava enquanto se moviam pela cidade. Pessoas de animais e anões usando uma armadura grossa tiveram que apertar os olhos para manter o suor longe dos olhos. Não seria motivo de riso se um deles acabasse morrendo porque o calor externo os levou a usar menos armadura. Os aventureiros caminharam um pouco mais depressa que o normal quando entraram no Central Park, sabendo que estariam a salvo do sol ardente dentro da dungeon. Quando Bel estava se juntando a eles no caminho para a dungeon. Olá! Eu odeio fazer isso, mas há alguma chance de eu falar com Ganesha. Estia, leves traços de suor em sua pele, alcançou uma estátua gigantesca representando um homem usando uma máscara de elefante que ficava do lado de fora da casa de outra família. Eu não tenho um compromisso ou qualquer coisa, então eu sei que isso é pedir muito, mas a pedido de uma deusa ainda menor que eles, a pessoa animal e o guarda-anão do portão da frente trocaram olhares. A localização era na seção sudoeste de Horário, perto do mercado de pulgas da cidade. A propriedade espaçosa foi separada do resto da cidade por uma cerca branca alta. No centro havia uma estátua incrivelmente bizarra de um homem gigante usando uma máscara de elefante sentada com os braços e as pernas cruzadas. Esta era a casa de Ganesha família, e um Ganesha. A imponente estátua, ou melhor, a construção, era tão grande que absorver a coisa toda machuca o pescoço das pessoas. A estrutura inspiradora era famosa pela história de que o deus levemente excêntrico que ali residia gastava toda a poupança de sua família para pagar pela construção. Ele foi classificado ao lado do distrito de compras de Babel e Horário como um local imperdível para os turistas que visitam a cidade.
colando para fora como um polegar dolorido. Como sempre, Estia pensou ao contemplar o edifício incomum que servia como a casa de Ganesha família. Por favor, espere aqui, o guarda da pessoa animal disse antes de ir para o complexo. Estia estava agradecida por sua recepção educada, embora ela, a divindade de outra família, tivesse vindo visitá-la pessoalmente. Ela viu o seguidor de Ganesha desaparecer na virilha da estátua, a entrada principal do prédio. Se Lord Ganesha pudesse fazer algo sobre os caprichos incompreensíveis dele, então poderíamos agir. Ah, eu tenho certeza que vocês têm isso duro. Estia prestou um ouvido compassivo às queixas do anão, mas não demorou muito para que o jovem animal retornasse ao portão da frente. Lord Ganesha está atualmente no quintal. Ele diz que não se importa se você vier sozinho. Oh, obrigado. A deusa ofereceu um rápido agradecimento aos guardas quando eles abriram o portão e ela passou. Ela pensou que o deus com cara de elefante estava sendo um pouco descuidado no começo, mas então decidiu que Ganesha deveria confiar nela o suficiente para permitir isso. Sentindo-se um pouco mais positiva sobre sua visita, ela fez seu caminho ao redor da base da estátua gigante em direção ao quintal. As terras de Ion Ganesha eram campos gramados, ou talvez um grande pasto aberto. Se não fosse pelos gritos altos dos mercadores ligando do mercado de pulgas próximo, Estia poderia ter esquecido que estava no meio de uma metrópole em expansão. Ela notou pelo canto do olho vários estábulos de pedra do tamanho de pequenas fábricas enquanto se aproximava do pátio dos fundos. Uau! A deusa estremeceu assim que ela contornou o joelho da estátua. As planícies calmas e onduladas foram interrompidas por uma cerca de metal, as barras brilhando sob a luz direta do sol. Cada haste era mais grossa que o tronco de Estia e, possivelmente, feita de mito ou talvez aço de damasco, um material estranho usado para forjar armas, ou mesmo adamantita. De qualquer forma, cada haste grossa foi levada diretamente para o chão e ficou de pé como um poste. Aventureiros totalmente armados ficaram atentos em ambos os lados, monitorando continuamente os terrenos. O ar estava denso de tensão. Vários aventureiros, provavelmente domadores, estavam do outro lado da cerca com monstros, alguns em processo de serem domados, emitindo seus comandos. Não vejo isso todos os dias. Um cavalo aquático conhecido como Kelpie estava em uma agitação, sua linda juba azul chicoteando no ar. 3 almalossauros balançavam as caudas de um lado para o outro e atacavam com os espinhos saindo de sua pele. Os doadores inspiradores pareciam igualmente impressionantes quando enfrentavam monstros aterrorizantes debaixo dos níveis inferiores da dungeon com chicotes, dobrando as feras à vontade pela força. Estia tinha ouvido em algum lugar que Ganesha família sozinho tinha permissão legal para não apenas manter monstros vivos para Monsterpilha, mas também extrair monstros da dungeon e alojá-los na cidade propriamente dita. Se as informações da corporação fossem precisas, também era a maior família de horário em termos de filiação. Com seus muitos aventureiros de primeiro nível e alto nível médio, era seguro dizer que Ganesha família estava entre os melhores de horário. Eles possuíam esse rank e eram dignos de serem mencionados ao lado de Loki família e Freya família. Também conhecidos como Guardiões da Paz de Horário, o tamanho e a força da família eram provavelmente a principal razão pela qual a guilda permitiu que eles mantivessem os monstros em primeiro lugar. Deus das massas, Ganesha família manteve laços estreitos com o clã e tinha membros estacionados em todos os portões de horário para ajudar a preservar a paz. Cidadãos medianos os consideravam em alta estima. Devido a este grande nível de confiança, o povo de horário ainda se sentia seguro apesar dos monstros alojados dentro da cidade. Tudo era possível porque era Ganesha família, famosa por suas realizações. Por vários minutos, Estia ficou impressionada com a visão dos domadores envolvendo os monstros um antes de se lembrar porque ela havia vindo em primeiro lugar. Ela começou a escanear seus arredores. Seu primeiro pensamento foi perguntar a um dos aventureiros que vigiavam perto da cerca, mas então ela ouviu um grito. Eu sou Ganesha. Ergo, não estalhe os dentes para mim, monstro. Encontrei ele. A voz masculina ridiculamente alta levou-a diretamente à divindade. Ele usava uma máscara de elefante e ficou dentro da cerca, olhando para baixo de um monstro enquanto ele cautelosamente se aproximava.
O bebê dragão antes dele tinha sido equipado com o item mágico, um prato na base do pescoço, evidentemente, tinha sido domado. Vendo um domador ao lado de Deus, o dragão não atacou imediatamente, mas sim olhou para Ganesha, observando cada movimento seu. Nada para se assustar. Nada mesmo. Não é assustador, não é assustador, é um bom dragão. Quem é um bom dragão? Ganesha passou os braços ao redor do peito do dragão no momento em que ele estava ao alcance e começou a coçar o pescoço e os ombros da criatura como se estivesse brincando com um cachorro. Sem aviso, as presas do dragão infante brilharam à luz do sol enquanto suas mandíbulas abertas se dirigiam para a máscara de elefante. Voa! O que você pensa que está fazendo? Quantas vezes eu te disse para não fazer nada estúpido? Rolo, rolo, rolo. Ganesha conseguiu pular em cima da hora, mas ele perdeu o equilíbrio no processo e caiu no pasto. Ao mesmo tempo, seus seguidores gritavam todo tipo de reprimendas quando se apressavam em ajudar. Os domadores imediatamente intervieram para acalmar o furioso dragão infantil. Estia observou a cena se desdobrar, estupefata. Ganesha, evitando o desastre por um fio de cabelo. Uau, pensei que eu fosse um caso perdido. Então me diga, isso acontece muito, Ganesha? Oh! Se não é Estia. Você estava aqui. Ganesha rolou todo o caminho até a cerca. Sons de batalha soando em seus ouvidos. Uma Estia ligeiramente perturbada olhou para o deus mascarado de elefante aos seus pés. Ganesha, em forma e musculoso, ficou de pé no momento em que a viu. Com um pulo, ele agarrou a cerca metálica e saltou por cima. Pousando ao lado de Estia, ele imediatamente atingiu uma de suas estranhas poses. Bem-vindo ao meu domicílio. E para responder sua pergunta, estou aqui sempre que tenho um momento livre. Colocando sua vida em risco para brincar com monstros. Para encontrar o significado da verdadeira amizade. Ganesha deu um sorriso desnecessariamente agradável, exibindo seus dentes brancos e brilhantes. Estia só podia suspirar. Sem mais conversa fiada, ela chegou ao ponto de sua visita. Então, ouvi dizer que você conhece os Xenos. Quando Estia abordou o assunto, o comportamento cômico de Ganesha desapareceu instantaneamente e sua boca se fechou. A expressão por baixo de sua máscara, muito provavelmente, ficou gravemente séria. Precisamos de privacidade, disse ele, virando-se de costas para ela. Ordenando que seus guardas ficassem para trás, Ganesha levou Estia para uma área arborizada perto da cerca branca na borda do complexo. Sozinho, os dois deuses começaram a falar. Você sabe sobre os monstros que possuem inteligência. Está certo. Direto da boca de Uranus, para arrancar. Uranus. Ouvir esse nome conectou todos os pontos para Ganesha. Ele não tinha mais perguntas. Assim como Bel e o resto da família haviam descoberto os Xenos em sua missão secreta, Estia havia aprendido sobre Viine e sua espécie da divindade encarregada da corporação, Uranus. Não só isso, mas a majestosa divindade havia informado de suas ações e que Ganesha estava no rebanho. Foi um choque. Não apenas o fato de que você está trabalhando com Uranus, mas também a verdade por trás da Monsterpilha. Quando fui abordado pela primeira vez quando Uranus me disse, não acreditei em meus ouvidos. Ganesha então começou a explicar como ele chegou a entender a vontade de Uranus, e como ele havia sido encarregado da Monsterpilha, um festival com o propósito de não apenas colocar monstros em exibição, mas promover amizade com eles e encorajar o nascimento de monstros. Estia ficou maravilhada com a gravidade completamente desconhecida nos olhos de Ganesha quando ele a trouxe à velocidade. Você acreditou nele? O que Uranus lhe contou? Bem, eu tive a chance de conhecer um deles em uma ocasião separada. Era um goblin, usando um chapéu vermelho. Eu não podia fechar os olhos para um com um domínio tão fluente da linguagem. Aparentemente, Ganesha não sabia como reagir quando Feus contrabandeava os Xenos de corpo pequeno para fora da dungeon para encontrá-lo pessoalmente. Estia e os outros tiveram a mesma reação a Viine. Depois disso, Ganesha concordou com tudo. Com um Xenos presente, ele aceitou o que viu em primeira mão e decidiu cooperar com a proposta de Uranus, organizar a Monsterpilha. Você contou a seus filhos? Apenas alguns muito seletos.
Você pode achar engraçado que eu escondesse algo das crianças, mas minha família está muito no escuro. As circunstâncias exigiam isso. Evitar o pior resultado possível exigia que o fluxo de informações fosse mantido o mais possível. As massas, sem dúvida, ficariam incrivelmente apreensivas ou até violentas se aprendessem a verdade. Mesmo agora, a verdade doía. Ganesha olhou para os domadores e aventureiros do outro lado da cerca. Temos permissão para manter monstros aprovados em cativeiro. Fazemos isso sob o pretexto de que nosso objetivo principal é estudar seus hábitos e tendências, bem como coletar informações para ajudar os aventureiros na dungeon. Isso é o que seus filhos pensam que eles estão fazendo também, não é? Na verdade, eles estavam realizando esse objetivo também. O clã recebeu deles informações detalhadas e valiosas sobre as fraquezas e características de monstros específicos, que eles arquivaram e usaram atualmente para ajudar os aventureiros a colocar suas vidas em risco na dungeon. Até Roimamadeo, a pessoa mais poderosa do clã, reconheceu o valor do seu trabalho e continuou a apoiá-lo. O verdadeiro objetivo de estabelecer um relacionamento amigável com monstros ainda era um segredo. Além do mais, ninguém tinha motivo para suspeitar disso. E a sua, Estia? Eles são a razão pela qual eu sei em primeiro lugar. Bel e todo mundo sabe. Estia explicou como tudo começou com a chegada de Vienne e a decisão de sua família de proteger a jovem garota monstro, compartilhando informações com um dos poucos que sabiam a verdade. Ela também contou a ela família sobre sua conversa com Uranus enquanto eles estavam fora em sua missão. Ela estava ciente de tudo que aprenderam em uma das aldeias escondidas de Xenos. A única coisa que ela deixou de fora foi a vontade de Uranus, sua crença de que Bel e sua família tinham o potencial de se tornar a ponte entre monstros e pessoas. O que você planeja fazer, Estia? Meus filhos são mais importantes para mim do que qualquer coisa. Proteja Bel e os outros. Estar com eles. Essa foi a vontade mais sincera de Estia. Isso é, se meus filhos tiverem decidido algo, então eu vou animá-los e fazer tudo o que puder para ajudar. Se eles querem salvar os Xenos, então eu lhes dou uma mão. Entendo. Eu não vou dar ordens como uma deusa ou forçar qualquer coisa sobre eles. A decisão de Estia não mudou desde o momento em que ela gravou a bênção nas costas de Bel. Foi aqui que ela revelou sua própria vontade. Esta é a história deles, o caminho deles. Ela deixava que eles decidissem, ajudasse quando possível e os vigiasse. Estia continuou. Eu estaria mentindo se dissesse que não estava preocupado. Confrontada com o olhar questionador de Ganesha sob sua máscara, Estia desviou os olhos e deixou suas preocupações honestas surgirem. O que a presença dos Xenos traria para o horário, para o mundo como um todo. Estia sabia que era arriscado tentar realizar a visão absurda de fazer a paz com monstros, e ainda assim ela ainda podia ver uma imagem fugaz de lágrimas nos olhos da menina Eivor no fundo de sua mente. Presa em um dilema, Estia olhou para o pasto. Os domadores feridos fixavam correntes a monstros recém-domados sob um céu azul brilhante. Ganesha, como você se sente sobre tudo isso? O que você acha que vai acontecer? Para ser franco, eu não sei. Eu percebi isso. Ganesha deu uma resposta honesta enquanto seguia o olhar de Estia pelos terrenos. A deusa suspirou enquanto os dois observavam um domador instruir o monstro a andar batendo em sua pele. Contudo, ponto de interrogação. Se esses Xenos, não, monstros em geral, verdadeiramente desejam paz e não derramamento de sangue, Ganesha se virou para encarar Estia. Então eu deixarei de ser o deus das massas, e me tornarei Neo Ganesha, deus de todos os seres para pessoas e monstros. Declarou ele, como se afugentasse a escuridão ameaçando se estabelecer. Piscando um sorriso, a divindade olhou confiantemente para o céu e estufou o peito enquanto Estia observava atônita até que seus lábios começaram a se enrolar. Esta é a primeira vez que eu pensei que você fosse legal, Ganesha. Isso é porque eu sou Ganesha. Estia deixou-se rir de seu orgulho confiante. Uma grande variedade de mapas cobria cada partícula de espaço aberto em cada parede. Além de ser completamente coberta por diagramas de topografia terrestre e marinha, a sala estava cheia de bugigangas interessantes e itens incomuns, muitos dos quais raramente eram vistos em horário. Várias plantas mais adequadas para um deserto árido, assim como uma impressionante coleção de conchas e pérolas, decoravam os móveis e as mesas.
Um conjunto de chapéus de viajante bem gastos, cada um decorado com uma pena, destacava-se entre a desordem. Um homem e uma mulher sentaram-se frente a frente sobre uma mesa em uma sala adequada para um verdadeiro viajante do mundo. Falha, isso não é bom. O deus Hermes estava sentado em uma cadeira com os cotovelos plantados na mesa, mexendo em um mostrador de areia enquanto falava. A mulher linda, que estava sentada como uma tábua do outro lado da mesa, era Asf. Ela tinha ido aos aposentos privados de seu deus na casa de Hermes Família para relatar os resultados de sua mais recente tarefa. Não tenho desculpa. Depois que nossos alvos recuaram, meus subordinados e eu permanecemos na área até hoje cedo na esperança de encontrar novas pistas, mas é totalmente minha culpa que permitimos que eles escapassem. Venha agora, eu não estou te culpando. O rosto de Asf tinha perdido a cor constantemente durante seu relatório e subsequente pedido de desculpas, mas Hermes assinou, indicando que ela não deveria se preocupar com isso. Os dois estavam discutindo o plano fracassado de rastrear Iquelos Família. A guilda, ou melhor, Ouranos, havia emitido uma missão para Bel e a família: viajar até uma vila oculta de Xenos. O verdadeiro propósito era usá-los como isca para atrair os caçadores de Iquelos Família, então cabia a um grupo de aventureiros da Hermes Família sob o comando de Asf segui-los. Seu objetivo era localizar a base desconhecida dos caçadores, onde eles capturaram Xenos até que pudessem ser contrabandeados e vendidos no mercado negro. No entanto, Iquelos Família tinha percebido que eles estavam sendo seguidos na dungeon e interromperam a perseguição da equipe de Bel para fazer sua própria fuga. A missão de Asf terminou em fracasso. Mas eles impediram você, a própria Perseus, de completar sua tarefa. Diga-me, o que você achou deles? Os alvos. Não há rumores de conexões com os males, todo o grupo parece ser uma congregação de brutos e bandidos. Especialmente o líder deles, um homem usando óculos de proteção. Iquelos Família era uma família de dungeon como uma história envolta em trevas. Residindo em horário por mais de 20 anos, sua classificação família era B. Seus membros teriam feito várias viagens aos níveis profundos da dungeon. No entanto, o próprio grupo permaneceu nas sombras. Talvez devido à quantidade excessiva de tempo que passaram no subsolo, dificilmente algum de seus membros ganhara qualquer notoriedade ou fama na superfície. O homem é afiado e astuto. Mesmo reunindo forças suficientes para sobrepujar nossa equipe, no momento em que ele discerniu nossas identidades, ele imediatamente decidiu se retirar. O líder do Iquelos Família tinha sido cauteloso com Asf, um brilhante fabricante de itens cujo talento extraordinário era conhecido em todo o mundo. Conhecida como Perseu, ela inventou uma série de itens mágicos fenomenais e misteriosos como cabeça de Hades, um capacete de invisibilidade. Como eles não sabiam o que o time de Asf havia escondido e sua base poderia ser descoberta, o líder da Iquelos Família ordenou que todos os seus subordinados se retirassem sem deixar uma única pessoa para trás para evitar o risco de captura. Um homem que usa óculos seria de Experdix? O mesmo. Não só ele é o líder do Iquelos Família, ele se tornou um aventureiro de nível 4, nível 10, quase 10 anos atrás. Ele recebeu o título de Azer. No momento em que ele recebeu, o homem já era famoso por massacrar monstros em um ritmo que beirava a insanidade. Supondo que ele só esteja ficando mais forte e mais experiente, desde então é possível que ele seja tão poderoso quanto um aventureiro de primeiro nível. Os olhos de Asf se tornaram graves, sua voz assumindo um tom severo. Hermes suspirou levemente para si mesmo. Primeiras coisas primeiro, precisamos nos desculpar com Ouranos com isso fora do caminho. Devemos assumir que o inimigo tem uma boa ideia de onde o Ninho está localizado. Eu suponho que eles foram capazes de trabalhar com tanta informação baseada apenas em nossas ações. Os olhos laranja de Hermes se estreitaram enquanto ele expressava sua linha de pensamento. E os monstros em questão? Foi-lhes dito que se mudassem para um ninho diferente, independentemente do nosso plano. Muito provavelmente, eles estão em movimento enquanto falamos. Hermes explicou que Ouranos queria dar conta de tantas variáveis quanto possível e instruiu os Xenos a deixar a vila oculta no 20º andar e viajar mais profundamente na dungeon. Mesmo assim, Asf podia ouvir uma sugestão de preocupação quando a divindade explicou, quase como se ele estivesse falando sozinho.
Não há nada mais que possamos fazer a partir daqui. Então eu sei que é inútil estar preocupado, mas... eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Hermes não perdeu tempo depois de sussurrar essas palavras. Olhando para cima, ele latiu um novo conjunto de ordens. Fique de olho em qualquer movimento nos níveis intermediários, Asf. Use Rivira como sua base e fique de guarda. Afirmativo. Como se sua intuição divina lhe tivesse dito, ele disse: não vai demorar muito agora, eles vão fazer a sua jogada.